Bem-vindos hoje, dia 20 de agosto de 2020. Bem-vindos ao café da manhã virtual da ADCE. Hoje estamos aqui com o Padre Valdeir, que é o nosso Padre Valdeir Goulart, o nosso assessor espiritual. Bom dia, Padre Valdeir. Bom dia. Sérgio Cavalieri, presidente da ADCE Brasil. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Gi, bom dia a todos. E Cristina, doutora Maria Cristina Mattioli, que vai nos falar sobre o que esperar das relações trabalhistas no pós-Covid-19. Antes de começar com a Cristina, agradeço, Cristina, a sua disponibilidade em compartilhar conosco seus conhecimentos e peço ao Padre Valdeir que faça o nosso acolhimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós sempre fazemos o Evangelho do dia e, como ele é um pouco longo, eu vou ler apenas uma parte do Evangelho, mas para que a gente possa entender o final do Evangelho que eu vou ler, eu vou só dizer que é a parábola do rei, né, que convida as pessoas para a festa e prepara prepara o banquete, né, para os convidados, e os convidados não aparecem para a festa. E aí o rei manda, ou seja, sair para as praças, né, pelas encruzilhadas, né, dos caminhos e convidar todas as pessoas que estão nas encruzilhadas, né. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui com o traje, sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola a gente precisa ressaltar algumas coisas que são importantes, né? Primeiro, a questão de uma explicação do que é o reino dos céus e de quem entra no reino dos céus, né? Primeiro que todos são chamados, né? Independente das suas condições, todos são chamados. E muitas vezes as pessoas que são chamadas não atendem ao chamado, ou não acolhem realmente a mensagem que é dada através do convite, que Deus faz a todas as pessoas. Então, não há uma acepção de pessoas, né? E aí entra, se não há uma acepção de pessoas, então o que realmente faz com que nós tenhamos aqui dois grupos? Primeiro são aqueles que realmente, ou seja, estão preocupados com seus afazeres e que não têm tempo para Deus. E, em segundo lugar, aqueles que são, entre aspas, ou seja, o da encruzilhada, e que estão esperando o convite, né? Chegar o convite. E quando chega o convite, eles realmente acolhem o convite e vão para a festa. Mas tem uma palavrinha aí, ou seja, aqui uma frase que chama a atenção desse que está sem o traje de festa. E aí a pergunta que todo mundo faz é essa, né? Ou seja, o que significa estar numa festa sem o traje de festa? Porque para nós, se a gente fala assim, é um absurdo o rei fazer um negócio desse, expulsar alguém que está sem o traje, que a gente pensa nas nossas festas, né? Aqui não é a nossa festa. Aqui você está se referindo justamente, o traje de festa são os teus comportamentos, as tuas atitudes, o teu aspecto moral, o teu aspecto ético, se está realmente em consonância ou não, para que você possa participar deste banquete, né? Então, essa compreensão, né, ou seja, do que significa realmente estar sem os trajes, é não executar as obras da justiça. Não executar as obras da justiça. Porque quando você executa as obras da justiça,
você pode participar da festa de Deus, da festa que o Senhor preparou, né? E aí, você vê, ele termina dizendo, né, você vê, que muitos são os convidados e poucos são os escolhidos. Porque realmente, olha, gente, eu vou dizer uma coisa, ninguém escolhe Deus, não, porque o caminho de Deus é muito difícil. As pessoas preferem muito escolher o seu caminho, a sua vontade, né? Tanto é que as pessoas falam assim, eu casar, caso, né? Por quê? Porque eu amo. Ah, que bom que você ama, né? Aí você vira e fala assim, mas se o teu marido ou a tua esposa te trair, não, eu me separo. É um amor condicional. Você está disposto a receber os filhos que Deus te der? Estou, desde que seja um, no máximo dois, né? Ou seja, o nosso amor é sempre um amor condicionado. É um amor completamente diferente do amor de Deus. Por isso, responder ao chamado de Deus, né, é entrar, ou seja, no plano de Deus para cada um de nós, né? E ao entrar no plano de Deus para cada um de nós, nós começamos a fazer parte do seu reino. Convido, então, a rezarmos a oração do dirigente cristão de empresa. Senhor, onipotente Pai bondoso, que criastes todas as coisas temporais para servir e deleitar o homem no caminho para o seu destino final, e que nos chamaste a colaborar contigo na tua criação e na tua providência, ao marcar-nos com a vocação de dirigente cristão de empresa. Infunde-nos um fiel espírito de justiça e um ardente desejo de caridade, a fim de que, no nosso esforço para descobrir, para transformar e para distribuir os bens materiais, busquemos sempre a promoção integral dos nossos irmãos, os homens. E para que, servindo-os a eles, por ti e em ti, com nossas atividades, ascendamos todos pela escala dos bens materiais até a posse dos eternos bens. É o que te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Padre Valdeir, por essa acolhida. E realmente ser cristão não é fácil, mas estamos aqui para fazer esse esforço e na caminhada da santidade, né? E a DCE está aqui para poder ajudar, inspirar e a gente ser firme nessa determinação e aumentar a nossa convicção. Muito obrigada. Uma coisinha, Gigi. Também para iluminar e para ajudar a compreensão na caminhada e no discernimento da palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas se veem condenadas. Tem salvação. Também não precisa ficar toda hora correndo atrás, pedindo desculpa, né? Feito, a gente fala. Você pede desculpa, mas com a convicção de que não quer errar mais, né? Sérgio Cavalieri é o presidente da DCE Brasil. Peço que fale um pouquinho sobre o trabalho da DCE do lado empresarial. O Padre Valdeir falou do lado espiritual, agora você do lado empresarial nos mostrar, apresentar um pouquinho sobre a DCE. Por favor, Sérgio. Bom dia a todos novamente, obrigado pela oportunidade, parabéns à DCE São Paulo por mais esse evento online. Bom dia, doutora Maria Cristina, Padre Valdeir. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e poder compartilhar, ouvir, né, principalmente, né, o Padre Valdeir, ouvir a doutora Maria Cristina, aprender um pouquinho mais. E rapidamente queria explicar para quem nos acompanha o que é a DCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. É um movimento empresarial global, internacional, que começou na Bélgica em 1931. Estamos caminhando aí para quase 100 anos já desse movimento empresarial. É um movimento predominantemente de empresários, empreendedores católicos, não só católicos, cristãos, não só católicos, mas predominantemente católicos. E são empresários que, a partir dos valores cristãos, procuram conduzir os seus negócios, suas atividades empresariais,
a sua atividade gerencial como líder empresarial segundo os valores cristãos. E os valores cristãos, eles são... Por que, né, os valores cristãos? Porque eles são valores humanos, são valores universais e atemporais. Então, eles são aplicáveis a qualquer época da história humana. E, especialmente no nosso caso, que somos uma entidade empresarial, de empresários, de empreendedores, nós buscamos, então, beber nessa fonte, nessa rica fonte, e aplicar esses valores no nosso dia a dia empresarial. E qual que é o propósito da DCE? O que a DCE espera com isso? Ela espera e tem a certeza, a convicção, que ao aplicar os valores cristãos, as empresas são plenamente humanas, as empresas são responsáveis do aspecto ambiental, do aspecto social, e com isso terão um melhor desempenho econômico, contribuindo para o crescimento integral da sociedade. Como a nossa oração diz, que o padre Valdeir acabou de rezar conosco, o que nós fazemos é buscar a promoção integral do ser humano. E isso é o que a sociedade espera das empresas hoje em dia, né? Quando a gente vive agora esse momento de tanta dificuldade social, de saúde, no campo econômico, a gente vê a importância cada vez mais que as pessoas dão para as empresas que têm essa atitude humana, a atitude de respeito às pessoas, a atitude da verdade, da busca da justiça. E então os valores cristãos nos dão essa grande orientação, essa grande força, esse ânimo, essa esperança que a nossa empresa, nossos empreendimentos estão a serviço da sociedade. Então, quando nós nos colocamos dessa maneira, é uma forma diferenciada de trabalhar, que tem o reconhecimento dos colaboradores, dos clientes, da sociedade em geral, e torna aquela empresa uma empresa relevante para o mundo empresarial, para a sociedade, e faça com que a empresa seja cada vez mais bem-sucedida e vai criando esse círculo virtuoso, né, de crescimento empresarial, de crescimento das pessoas, de todas as pessoas que se relacionam com a empresa. Então, esse é o nosso movimento. Nós estamos presentes aqui no Brasil desde 1961, começamos justamente pela DCE São Paulo. Estamos hoje não só em São Paulo, mas Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Brasília e Sergipe. Vários grupos, né, centenas, milhares de pessoas que se conectam, né, à DCE. Então, procure você, através dos nossos sites, através das nossas redes sociais, pela DCE. É só digitar lá, por exemplo, em São Paulo, a DCESP, @adcesp.org.br, e você vai encontrar, então, muito facilmente as nossas regionais. Em São Paulo estamos aí presentes em Sorocaba, na Baixada Santista. Então, é muito fácil. Hoje nós desenvolvemos essa formação empresarial nos valores cristãos pelo Empresa com Valores, que é uma forma de divulgação toda virtual também, assim como estamos fazendo aqui. Então, muito moderna, muito adaptada aos tempos de hoje. Então, eu convido você, certamente você vai se entusiasmar pelos valores cristãos, por tudo que está colocado ali, vai se sensibilizar com essa proposta e vai poder expandir esse movimento, que é o movimento do bem, um movimento que busca a melhoria da sociedade e principalmente aqui do nosso país, e precisamos ainda crescer bastante, né, socialmente, termos uma sociedade mais justa do aspecto social e com mais oportunidade para todas as pessoas. Então, esse é o propósito da DCE, é o nosso grande sonho, de cada vez contaminarmos mais positivamente, colocarmos esse vírus, né, dos valores cristãos, esse vírus tão bom, tão benéfico, tão profícuo, né, tão alentador dos valores cristãos em cada vez um número maior de empresários em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais, em todo o Brasil, e outras ADCEs pelo mundo afora também, disseminando esses mesmos valores por todo o mundo. Então, junte-se a nós, vamos continuar nesse trabalho tão bonito, que é tão positivo para as nossas empresas e também tão positivo para a sociedade e para as pessoas. Muito obrigado, bom dia a todos. E eu vou me desconectar daqui a pouquinho, vou ficar com a câmera desligada, mas vou assistir com muito interesse o que a doutora Cristina tem para nos falar. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada aí pelas suas palavras. E esse vírus é o vírus, como os mais jovens falam, é o vírus do bem, né? Então, esse vírus é bom da gente pegar.
O outro a gente tem que se proteger e tomar todos os cuidados aí necessários, né, para não ser contaminado. Mas esse é o vírus do bem e vale a pena realmente ser contaminado por ele. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da doutora Maria Cristina Mattioli. Para mim é muito difícil chamá-la de doutora, porque ela, apesar de toda a bagagem que ela tem, é uma pessoa tão querida e tão próxima, que é quase uma irmã. E eu falei com ela que não ia ler, mas eu acho que sempre é bom a gente dizer um pouquinho de quem vai nos trazer as informações, para que a gente tenha aí mais credibilidade, né? E ela realmente tem conhecimento para poder falar sobre o tema, né? Ela foi desembargadora federal do trabalho e juíza federal do trabalho de 1988 a 2015. É advogada nas áreas trabalhistas e empresarial, professora, pesquisadora, conselheira do Conselho de Relações do Trabalho, o CORT, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Conselho Superior de Direito da FEComércio. Pós-doutorado pela London School of Economics and Political Science, de Londres, pós-doutorado e mestre em Direito pela Harvard Law School, Cambridge, e doutor e bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E dentre todos esses conhecimentos que ela tem, o que mais me agrada é que ela faz parte da DCE. Participa conosco das nossas reuniões e está sempre junto nos retiros, junto com a família. Então, disso tudo, para mim, o que mais me agrada é a DCE, mas esse conjunto de conhecimento dela nos agrega aí um grande patrimônio para a DCE. Maria Cristina, muito obrigada. E agora eu passo a bola para você. Bom dia a todos. Gigi, é um prazer enorme estar aqui com você, com o Padre Valdeir, o Sérgio e todos os amigos que eu fui adquirindo ao longo desses anos na DCE. E quem me introduziu foi o nosso grande amigo em comum, o Genésio, né, que me apresentou a DCE. E desde então, acho que eu não larguei mais, adoro os retiros, adoro os encontros. E para mim é uma satisfação estar hoje falando para vocês, eu que sempre participo, e tendo essa oportunidade de hoje expor um pouquinho das minhas ideias também, né? Hoje eu estou mais tranquila, trabalhando mais com pesquisa, pensando um pouco mais, até porque recentemente eu assumi a presidência, né, do Conselho de Relações de Trabalho da Fiesp, então a gente tem um trabalho voluntário bem intenso e pensando o futuro, né? Quando a gente fala em relações do trabalho, logo vem a questão, o que eu vou estudar? Direito do trabalho, mercado de trabalho, economia do trabalho, né? São vários itens e depois, em relação ao que estamos vivenciando, que é a pandemia, essas questões se tornam bastante complexas, né? Eu preparei aqui os slides, não sei se vai dar tempo da gente passar todos, eu vou tentar correr só para termos uma linha de raciocínio, né? Porque o tema é bastante amplo, né? Isso. Chegou a entrar? É. Legal. Eu não consigo passar como slide, eu vou tentar fazer assim, dessa forma. Bom, o que eu vou tentar passar para vocês? Eu fiz isso assim, são reflexões pessoais, né? Eu tentei visualizar a pandemia no antes e o que a gente espera para o futuro, para depois dela, né? Então, eu faço assim, alguns marcos de tempo mesmo, né? Então, antes da pandemia, eu quero dizer, até fevereiro. E quando eu falo depois da pandemia, ainda há uma certa imprecisão, vamos pensar no fim desse período de emergência, né? Que a lei determina que vai até dezembro de 2020. Mais ou menos é este marco de tempo. Então, antes da pandemia, qual o cenário que a gente tinha? Nós tínhamos ainda o movimento de continuidade de aplicação da reforma trabalhista,
A reforma trabalhista veio no final de 2017, né, com a Lei 14.347, 13.347, de novembro, ela entrou em vigor em novembro de 2017. Muita discussão, até hoje ainda tem ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para discutir alguns artigos, alguns institutos trazidos pela reforma. A gente vinha de um governo novo, né? Vem de uma nova forma de governar na União Federal e se projetava aí já um crescimento econômico de 1,7 para 2,4, que se projetava para março. Então, vinha num modelo bacana de crescimento. Havia já nós já estávamos começando a sentir uma leve diminuição da taxa de desemprego, ainda pequena, mas já vinha assim, gradualmente levando, né? Cada mês aumentando um pouquinho mais os empregos formais e diminuindo o desemprego, várias reformas em andamento e um mercado financeiro bastante em alta. E em março, a gente tem aí, então, a chegada da pandemia, conhecida ainda como uma das maiores crises de saúde desde 1918, e aí este efeito do vírus atacou não só a saúde das pessoas, mas a saúde econômica também, e ataca empregos, salário, a produção industrial, comércio, o setor de serviços, né? E veio com uma evidente destruição econômica, que o Fundo Monetário Internacional chama como o grande confinamento, né? A característica que ele dá para essa recessão. Por que recessão? Porque nós estamos vivenciando por 3 meses consecutivos, ou seja, quando a gente tem a queda do crescimento econômico por mais de 3 meses, a gente pode configurar a recessão, né? E aí os estudiosos avaliam que o mundo viverá ainda a maior crise no campo do trabalho desde a Primeira Guerra Mundial. E durante a pandemia, é claro, o governo tem que se preocupar em manter renda e manter o emprego das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, tentar segurar, claro que não vai falar em crescimento econômico, mas pelo menos segurar a economia. E são 2 fatores complicados para a gente conciliar. Eu quero manter a economia, mas eu também preciso manter a saúde das pessoas. Como que a gente vai equacionar isso tudo, mantendo emprego e mantendo renda? Em primeiro lugar, o governo estabeleceu, então, a decretação do estado de emergência por lei, que veio lá em fevereiro, e estende esse período até o final de dezembro. O objetivo maior, manter emprego e manter a renda da população. Por quê? Mantendo emprego daqueles que têm emprego formal. E a manutenção de renda significa manter pelo menos alguma forma de subsistência para aqueles que não estão dentro da formalidade, manter a renda para os informais. Essa é mais ou menos a lógica, né? E para isso, o governo pensou em 2 situações. Primeiro, ele estabeleceu a medida provisória 927, que infelizmente perdeu a vigência, né? A vigência dela foi até dia 19 de julho, a partir de 20 de julho perdeu a vigência, não houve a transformação em projeto de lei e até agora também não houve a decretação de um decreto legislativo que teria que ter vindo da Câmara para que alguns efeitos ainda pudessem ser modulados. E depois, logo em seguida, vem a medida 936, que ainda está em vigor, porque ela foi convertida, essa realmente foi convertida na Lei 4.020. Num primeiro momento, o que o governo pensou? Adotar medidas mais brandas de manutenção de emprego, dentro daquilo que já estava na lei, apenas relativizando algumas coisas, né? Então, foi aí que criou essa possibilidade de concessão das férias, sem que fossem observadas todas as formalidades que a CLT fala. Veio também a possibilidade de você criar um banco de horas
sem aquela exigência do acordo coletivo para período maior. Então, ele cria o banco de horas para compensação em até 18 meses, sem que haja todas as dificuldades que são criadas pela CLT, deu uma prevalência ao acordo individual, né, o acordo entre empregado e empregador, né, em detrimento até mesmo de convenções coletivas ou acordos coletivos do trabalho. Fez uma série de medidas apenas para facilitar este momento em que todos se viram sem o trabalho presencial e vindo para suas casas para continuar o emprego e possibilitar aí que o emprego fosse mantido. E aí veio a esperada medida 936, que mexe em condições do contrato de trabalho de uma forma mais direta. E era o que se esperava, embora algumas medidas também já estivessem previstas em Constituição e na CLT, ainda eram muito rígidas. E quais foram essas medidas? A possibilidade de redução do salário, com redução de jornada, e a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Tanto a redução quanto a suspensão já são medidas previstas, né? A suspensão, mais ou menos, é o layoff, que está lá no artigo 476 da CLT, mas dispensa algumas formalidades, né? E não dá tempo de falar de todos esses critérios, mas o importante é a gente considerar que essas medidas hoje, elas vigoram por 120 dias, eu posso escolher se eu vou fazer só a redução de jornada com a consequente redução de salário por 90 dias e 30 dias de suspensão, ou eu faço o contrário. E a gente tem observado aí os noticiários, e isso é fato e realmente está sendo negociado, a possibilidade de ampliação dessas medidas por mais 60 dias. Qual que é a principal característica? É que, em havendo a redução ou a suspensão, haverá o pagamento de um benefício emergencial, que é custeado pelo governo e que tem como base de cálculo o seguro-desemprego, mas que não tem natureza remuneratória, né? Ele é considerado, então, uma parcela, eu diria, indenizatória, mas pago pelo governo. Ele não é o seguro-desemprego, mas ele leva em conta como base de cálculo o seguro-desemprego, né? Então, foram medidas adotadas para que a população continuasse trabalhando, né? Diferentemente de outros países, por exemplo, os Estados Unidos, que não adotou nenhuma medida, porque não existe na lei essa ideia de manutenção de empregos, porque lá as coisas são um pouco mais flexibilizadas. E aí, o que os Estados Unidos fez? Sabendo que haveria demissão, muito mais do que houve aqui, e havendo a possibilidade de pagamento lá do seguro-desemprego, estendeu-se por um período maior o pagamento deste seguro. Embora seja lá nos Estados Unidos uma parcela também federal, os recursos são federais, quem administra são os estados, por isso que lá o seguro-desemprego pode variar de valor de um estado para outro. Independente disso, os Estados Unidos criou uma parcela fixa, né, para todos os estados, para que isso fosse, para que melhorasse, e incluiu também os informais ou os agentes autônomos, como eles falam, neste pagamento, aqui também não tinham direito. Outra coisa interessante é que lá as licenças médicas, elas não são remuneradas, e aí, em razão da pandemia, foi criado aí um novo ato, uma nova lei, que permite uma licença médica remunerada de até 80 horas, ou então de até 10 semanas, para que os pais possam cuidar dos filhos, né? Então, são medidas diferentes. Lá também foi a manutenção de renda, mas não houve uma preocupação tão grande quanto ao emprego. Por isso que aqui no Brasil a gente pode falar em manutenção de quase 9 milhões de emprego, né? E aí o que a gente vê? Que se em fevereiro eu tinha uma taxa de desemprego da ordem de 11%, hoje a gente tem aí um desemprego na ordem de mais ou menos 14%. É um número elevado? Sim, é um número bastante elevado, mas percentualmente
o número de desempregados não foi tão grande se a gente comparar com os Estados Unidos, que antes da pandemia tinha lá um percentual da ordem de 3,5% de desemprego, e hoje essa taxa deve estar aí beirando os seus 17%. Só que lá a facilidade depois de recontratação é muito mais fácil do que aqui no Brasil, né? Uma coisa importante, um fenômeno importante que aconteceu durante esse período da pandemia foi o teletrabalho, a intensificação do teletrabalho. O pessoal que lida e a associação que cuida das empresas de tecnologia da informação e comunicação diz que o que aconteceria em 5 anos foi feito em 50 dias. O grande problema é a falta de conforto nos espaços em que as pessoas estão trabalhando. De repente, você se vê obrigado a trabalhar em sua residência sem o conforto que se teria no local de trabalho, nas dependências do empregador. O setor que mais levou gente para o trabalho remoto, claro, foi o setor de tecnologia da informação. Mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, e essas pessoas da área de TI normalmente têm uma remuneração 2,6% maior que a remuneração de outros setores, né? E ainda é um setor com déficit de vagas, né? E a gente pode verificar que é um setor que até hoje ainda sempre flutua, 450 mil vagas em aberto, e que, segundo eles, se não for mantida uma desoneração de folha de pagamento, pelo menos 400 mil pessoas podem ser desligadas, né? Então, o que a gente viu? A consolidação do teletrabalho e do home office, que são coisas diferentes, mas que hoje não dá tempo de explicar muito bem qual é essa diferença, e essa tendência virou realidade. E o que aconteceu? Grande parte do home office e do teletrabalho veio para as mulheres, e que são as que mais foram prejudicadas com essa forma de trabalho remoto, porque passaram a exercer, além de tudo, as suas tarefas domésticas, porque as suas auxiliares do lar também estavam em trabalho remoto, também foram retiradas do ambiente de trabalho, né? 44% dos trabalhadores domésticos formais foram afastados do emprego, né? Sem contar aqueles que foram demitidos. E aí, o que nós temos? A realidade atual. O home office derrubou o maior mito que a gente tinha de entrave para a modernização das relações de trabalho. Havia sempre um mito de que a tese, né, era de que a produtividade seria afetada se houvesse aí a consolidação do trabalho remoto. O que a gente viu foi exatamente o contrário. A produtividade, em muitos setores, até aumentou, né? Em 2018, a gente tinha quase 4 milhões de pessoas trabalhando em home office. Este número triplicou, quintuplicou durante o período de pandemia. E aí a gente tem que estudar, então, esse novo fenômeno, os objetivos deste novo modelo: continuar o aumento de produtividade, acelerar o trabalho em casa e ainda buscar o autoconhecimento. Por quê? Porque essa nova forma de trabalho trouxe muita instabilidade emocional para as pessoas. Então, a gente tem que se adaptar a um novo modelo de forma material e se adaptar a essa realidade, cuidando também do emocional das pessoas, dos trabalhadores, né? E aí vem, então, a pergunta: como que será o futuro, né? E, primeiro, quando será o pós-pandemia? Será que é possível dizer que já estamos no pós-pandemia? Ou este pós-pandemia vai ser só a partir de dezembro, quando realmente terminar a vigência dessa decretação do estado de emergência, né? E na área do direito do trabalho, no fenômeno, né, emprego e mercado de trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande que possa vir a ocorrer um fenômeno que os economistas chamam de histerese, né? É um fenômeno que vem da física e significa que, muito embora as condições da economia possam mudar, os efeitos dessa mudança
normalmente tendem a permanecer, mesmo que as coisas retornem à sua vida normal, ao que era antes. Ou seja, um evento na economia pode persistir no futuro, mesmo depois que as causas deste evento foram removidas. E este é um fenômeno que é claramente possível acontecer no período de pandemia. Ou seja, eu tenho uma condição, né, uma causa, que é a pandemia, essa causa pode ser eliminada, mas os efeitos dela podem perdurar no tempo, né? Então, o que acontece? Já que é um retardo, né? Essa histerese pode levar uma recessão e, durante essa recessão, a taxa de desemprego pode continuar a aumentar, apesar do crescimento econômico estimulado pela redução de juros e aumento de crédito. É isso que a gente viu. Qual que é a situação hoje? Eu tenho a recessão, mas eu tenho um grande estímulo à redução de juros, né? A gente vê Selic a 2%, o aumento de crédito, que é a possibilidade de liquidez, o aumento de liquidez na praça, para auxiliar as empresas, né, com essas dificuldades em decorrência da recessão. A pandemia passa, mas eu posso continuar com a taxa de desemprego, apesar de eu entender que hajam medidas para o crescimento econômico, né? Isso é um negócio que a gente brinca que o Paulo Guedes não gosta que fale. Ele acha que o crescimento econômico vai desencadear o emprego e tende sempre a diminuir o desemprego. Mas não é o que a gente tem visto um pouquinho na história, né? Depois dessas recessões, desse estímulo, pode haver um lento crescimento econômico, mas o desemprego persistir. E aí acontece o que a gente chama de desemprego estrutural, que fica difícil de ser medido, né? Na verdade, a histerese é uma crise sem crise. Por quê? Se eu tenho crescimento econômico, eu não estou em crise. Por outro lado, eu tenho crise em razão do desemprego, né? E isso afeta diretamente, é claro, o mercado de trabalho, né? Como eu falei, é o perigo do desemprego estrutural. E aí a soma desse desemprego recessivo com o tecnológico dificulta ou até mesmo impede uma retomada vigorosa do emprego, mesmo nessa situação em que os juros estão os mais baixos aqui da história econômica do nosso país. E aí eu tenho também um outro problema com esse desemprego, né, trazido pelo desemprego no mercado de trabalho. Quanto mais tempo as pessoas permanecem desempregadas, além de elas ficarem bastante debilitadas emocionalmente, estarem desmotivadas, essas pessoas perdem as habilidades que elas adquiriram no mercado de trabalho. E isso vai dificultar cada vez mais a sua recolocação no momento em que a economia voltar a crescer. É por isso que é importante que sejam sempre estimulados os programas de requalificação, os cursos, que apesar de parados, né, apesar de não estarem trabalhando, as pessoas continuem estudando, continuem aí se motivando e adquirindo novas habilidades. E eu digo novas por quê? Porque em razão do trabalho remoto, hoje novas habilidades são exigidas pelo mercado. Então é importante aí os programas de requalificação, né? Parece que o que a gente vê pelos números é que esse quadro tende a se agravar, né? Porque a gente tem um número de desocupados cada vez maior e pouco mais dessas pessoas estavam procurando uma vaga de trabalho. O que a gente teve aqui durante a pandemia? Normalmente, quando o IBGE ele faz a entrevista, ele pergunta se você está ou não procurando trabalho, e aí ele separa. Então, hoje, o que a gente tem? Um número de pessoas grandes que realmente estão paradas, que não estão sequer procurando um novo trabalho, esperando as coisas melhorarem. Então, isso é muito grave, é isso que vai gerar, então, este desemprego estrutural, pessoas realmente
não só sem o trabalho formal, mas realmente sem trabalho mesmo, e sem perspectiva de voltar ao mercado. E aí, essa pandemia traz, então, né, decorrente dessa possível ocorrência do fenômeno da histerese, traz uma grande dificuldade, né, na recuperação do mercado de trabalho e, consequentemente, na elevação de renda e do consumo, né? E isso também prejudica bastante a economia. Então, veja só que, passada essa fase, a gente tem vários desafios a serem superados. Nós vamos ter a recessão econômica, vamos ter que superar essa possível histerese, vamos ter que superar a Covid-19, vamos ter que tentar superar outros possíveis danos à saúde, a saúde física e a saúde mental do trabalhador, e vamos ter que superar a morosidade da retomada da economia, não só brasileira, mas toda a economia mundial, né? E aí fica muito evidente a participação e o papel do governo na organização, na preparação e na execução de planos e programas que promovam essas recuperações, né, que promovam melhoras nos avanços econômicos e também nos avanços sociais, que ajude o país a sair dessa defasagem científica e tecnológica, porque, apesar da gente ver que a grande parte do pessoal que veio, né, para o trabalho em casa veio da tecnologia, o Brasil ainda enfrenta uma grande defasagem tecnológica. Então, este Brasil que a gente vai ver pós-pandemia é mais ou menos este quadro aqui, uma volta ao trabalho com retomada da economia lenta, um quadro geral de estatísticas de recessão até o final do ano, né? O Banco Central fala em menos 6,7%, o FMI deu aí uma taxa de mais ou menos 9% de PIB negativo, um problema sério, né, enfrentado, que é a agenda política e econômica, a necessidade de reformas estruturais para que a gente consiga avançar. Estamos agora falando em reforma tributária, mas sem a reforma administrativa, a reforma tributária não vai avançar. Um cenário futuro de menos emprego e mais trabalho, ou seja, quando eu falo emprego, é aquele emprego formal, com anotação em carteira de trabalho, porém muito mais trabalho, menos escritórios e mais domicílio. Nós já estamos vendo aí o enfrentamento, se avizinhando, né, uma grande crise também imobiliária, com muitas companhias deixando seus espaços físicos, mais trabalho em casa, muito mais trabalho e menos saúde, que é o que as pessoas têm relatado, que estão indo para casa, mas trabalhando muito mais, e aí prejudicando ainda mais a sua saúde. Então, tem vários temas que vão estar no radar aí nesse Brasil pós-pandemia. Um deles é a informalidade, já que o trabalho informal cresceu bastante, então surge uma grande questão, né? Um tema que está aí sendo estudado, né, pelo pessoal da área econômica. Regular ou não regular? Como fazer a proteção social destes trabalhadores informais, né? O que leva a gente a acreditar que vai ser preciso fazer novos arranjos institucionais. A gente buscar lá, quem estuda economia, buscar alguns conceitos do que nós chamamos de economia institucional, para que a gente consiga fazer a economia funcionar e o mercado de trabalho também andar e trazer mais pessoas para o trabalho, né? Um dos óbices, né, para este crescimento econômico no nosso país é a estrutura jurídica imensa que a gente tem, né? Os números aqui apontam para uma emissão de normas, uma emissão de leis no Estado brasileiro que é absurdo, né? Mais de 5 milhões de normas editadas desde a promulgação da Constituição em 1988, né? O excesso de regulamentação no Brasil é um entrave enorme para o ingresso no mercado e para a concorrência. Esse estoque de leis aqui no país dificulta bastante
a nossa vida, né, a vida do cidadão comum e também das pequenas e das microempresas. A gente tem visto que o país tem tentado mudar, tem tentado desburocratizar e recentemente várias mudanças estruturais já foram feitas, né? Como a Lei de Liberdade Econômica, a Lei das Agências Reguladoras, né? E recentemente também aí um decreto de normas, de revisão de normas que já estão desatualizadas, ou seja, diminuir cada vez mais o número de normas, né? O instrumento mais recente que a gente vê e que vai alinhar o nosso país à vanguarda de boas práticas regulatórias é este decreto 10.411, que vai exigir atos infralegais para fins de análise de impacto regulatório. Toda vez que a gente for regular um determinado setor, vai ter que ser feito aí uma análise do impacto dessa lei, né? Então, para estar alinhada com todo este projeto, né, o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho é um reflexo desse modelo econômico, também sofre do excesso de regulamentação, dificultando aí acesso a mercados internacionais. Por isso que o governo criou aí um grupo especial de altos estudos que está analisando, elaborando relatórios para ajudar o Ministério da Economia a elaborar e editar novas normas em termos de direito do trabalho. Então, a gente imagina que deverá vir aí uma sequência de mudanças acompanhando a primeira reforma trabalhista, né? Então, qual o futuro das relações do trabalho que a gente vê, né, o que imagina aqui para o Brasil, né? Bom, enquanto vários setores foram atingidos pela pandemia, existem dois setores que realmente cresceram, que é o setor de tecnologia da informação e o setor do agronegócio. Né? Agronegócio hoje é a menina dos olhos do governo. Né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? O setor cresceu cerca de 2,5% durante esse período, as safras estão bombando, aliás, hoje tem reunião do Conselho, né, do Agronegócios também da Fiesp, que eu vou participar, só para saber as novidades. Então, é importante a gente ter em vista esses dois setores que estão crescendo e elaborar normas que ajudem a crescer cada vez mais, né? Por quê? Porque agronegócio e tecnologia têm reflexo direto na balança comercial, né? Nos dois fluxos, importação e exportação. O Brasil ele produz muito alimento, ele exporta. Por outro lado, ele importa muita tecnologia e muito insumo. O nosso parque tecnológico é mais de importação do que exportação, né? E aí, diante desse quadro todo, a gente tem aí algumas sugestões, né? Algumas proposições, né? E a gente vê que este quadro exige que as relações de trabalho sejam um objeto de estudo assim mais intenso, né? Já que a informalidade permeou toda a manutenção de renda durante este programa, durante esse período de pandemia, a gente tem que estudar o que fazer com a informalidade. Será que é interessante trazer informalidade para a formalidade, ou será que a gente vai criar apenas mecanismos de proteção social? Vamos surgir novos trabalhos, não dá mais para pensar de forma binária, né? Ou é empregado seletista ou não é empregado. A gente tem aí, entre ser empregado seletista e ser informal, um leque enorme de possibilidades que possam regular e desburocratizar as relações, né? Então, a gente tem que continuar com essas reformas e aí criar um ambiente adequado para novas políticas, né, e novas regulações no mundo do trabalho. Né? Então, existem vários temas que vão estar no radar aí do governo no período pós-pandemia, já que ela ainda não acabou. A gente tem que buscar ter um olhar bem aprofundado na manutenção do emprego, manter renda, porque se eu mantenho renda, eu mantenho o consumo e ajuda a economia a girar, mas ainda eu preciso da desoneração de folha de pagamento e também preciso da facilidade de crédito para ter liquidez e
promover aí, acelerar a economia. E após da pandemia, o que a gente vê? A necessidade de continuidade da reforma trabalhista e, principalmente, aí vão ser retomadas as discussões sobre a reforma sindical. E essas reformas, é claro, elas têm que estar pautadas aí em 4 eixos para que a gente consiga ter um novo modelo, um modelo bem adequado de relações do trabalho. 4 eixos principais: economia do trabalho, nós temos que ter segurança jurídica. O empresário brasileiro ele sofre muito com a insegurança jurídica em termos de relações do trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em proteção social e pensar também em liberdade sindical, né? E, com a retomada das atividades, vem um outro problema, que é a saúde do trabalhador. Mas esse aqui eu vou só também mencionar, porque é tema de uma discussão inteira, né? Que é a pergunta, né? Covid-19 é ou não doença ocupacional? Esse reflexo é perigosíssimo para o empregado. A gente tem orientado, inclusive, a não fazer a abertura de CATs, né? A não fazer a comunicação, porque o custo para a empresa é bastante alto, né? E se for realmente considerado, a gente tem que pensar no nexo causal dessa doença, onde o empregado estava, como que houve a transmissão, né? Então, isso vai colocar para os empregadores um desafio imenso em relação à manutenção da saúde dos empregados, não só em relação à Covid, que pode ou não vir a ser doença ocupacional, mas em relação também a outras doenças decorrentes do teletrabalho, né? Que é o uso da tecnologia da informação, o uso de sistemas monotelemáticos, né? Para a comunicação, uso de computador, uso de celular, postura incorreta. Será que o empregador pode ir lá na casa do empregado, fiscalizar, ver se ele está usando a cadeira certa, se ele está sentado corretamente, se ele está digitando corretamente, quanto tempo ele está ficando no computador, né? O lar é inviolável, é intocável, então o empregador pode ou não pode, qual a frequência que ele vai. Então, são novas questões que estão surgindo agora com a retomada das atividades, principalmente em relação àqueles empregadores que vão permanecer em atividade remota, ou seja, com o teletrabalho. Bom, enfim, é isso, já tomei bastante tempo. O que eu tenho a dizer é que aquilo que a gente imaginava de futuro já chegou, né? Eu concluo dizendo, gente, o futuro da tecnologia chegou. A gente já está lá na época dos Jetsons, né, do desenho animado, que tudo era feito aí por vídeo, né, de forma remota. Já estamos aqui no futuro e temos que pensar que novos modelos de relações do trabalho, de fato, têm que ser estudados, né, têm que ser movimentados. Não vai ser fácil, mas aí acho que a DCE ajuda bastante, a gente lá na Fiesp tem trabalhado bastante, várias instituições, né? Bom, eu me coloco aqui agora à disposição para a gente continuar o debate. Ô, Cris, muitíssimo obrigada aí pelos seus esclarecimentos, de uma maneira muito tranquila, muito didática, e compartilhando aí coisas que a gente realmente... É tudo muito... é meio incógnita, né? Toda vez que a gente fala assim, o futuro, o que vai ser pós-Covid, ninguém sabe, mas a gente tem que ir se preparando e estudando da melhor forma. E, no meu entender, né, o melhor caminho é um caminho do equilíbrio, né? Que os empresários, ontem eu estava ouvindo uma apresentação, ele falou, acabou esse desnível entre patrão e empregado. A coisa agora é horizontal, você não tem mais essa... Ele dizia que são quase como sócios, né? Porque são dependentes. Então, o ideal é que isso também, como estão no mesmo patamar, se resolva entre eles, que não seja necessário você recorrer à justiça. É lógico que é importante você cumprir as normas, você estar dentro das leis, mas se você tiver um acordo, se você tiver
um atendimento adequado dentro do seu espaço de trabalho, dificilmente a pessoa, não quero parecer uma pessoa sonhadora, uma pessoa fora da realidade, mas eu acho que o melhor caminho sempre é esse, né? Outro dia, o Dom Marconi falava que era o belo jogo do relacionamento, né? Que a gente possa ter esse relacionamento tranquilo, que a gente possa ter menos polarização, porque essa crise também acabou nos trazendo muito uma instabilidade, uma ansiedade muito grande, né? E as pessoas ficaram muito desequilibradas, né? Ficaram muito aflitas e qualquer coisa já é um estupim para alguma coisa sair fora e debate muito acirrados. Então, que a gente possa, com mais tranquilidade, a DCE aqui tem você junto com a gente, se as pessoas, os associados precisarem. Você falou também do espaço, né? Nós temos aqui dentro da DCE, vamos disponibilizar para os associados um espaço para que, se você fechou o seu escritório, você possa utilizar esse espaço com um Wi-Fi muito bom, com toda a higienização, traz o seu equipamento. Então, a gente ir pensando novas possibilidades, né? Agora, você falou aí o que você acha que mais vai impactar, né, nessa retomada da economia, né? O que essa nova forma de trabalho, né? Você falou também de uma proteção social, mas também da liberdade sindical. Como é que você enxerga isso daí? Como é que a gente poderia o caminho aí mais tranquilo para a gente poder seguir? Você disse também que nós temos uma enormidade de leis e que é muito difícil, né? Você deita de um jeito, acorda com o outro. Então, até para seguir, atender todos esses requisitos, né? Como é que seria aí, no seu entender, a melhor saída? Olha, Gigi, é muito difícil, viu? Você me fez uma pergunta bem difícil. Durante a pandemia, a gente que lida com o direito do trabalho, a gente dormia pensando em qual MP que já ia surgir. E normalmente as MPs eram editadas na madrugada, então muitos nem dormiam, esperando aí o Diário Oficial para ver qual era a novidade, né? Eu acho que, assim, em termos de manutenção de emprego, essas duas medidas brasileiras foram importantíssimas. Vejam que interessante, né? Não precisou de muita regulamentação, foram apenas duas medidas. A 936, que virou lei, né? A Lei 14.020, que traz duas medidas simples, mas fundamentais para a manutenção de emprego. Eu acho que a tendência é essa, de simplificação das normas. Entretanto, é claro que nós vamos precisar de muito detalhamento, mas não que isto venha diretamente de lei, mas que possa vir de portarias ou de normas infralegais, né? Para regular de uma forma mais dinâmica. Por exemplo, teletrabalho. A gente está esperando que o que tem hoje na CLT, em termos de teletrabalho, artigo 75, letra A até a letra E, regula de uma forma bem genérica. E a gente está vendo que, em decorrência da pandemia, muitas coisas ainda precisam ser regulamentadas, ainda ficou muito difícil. Quem paga pelo equipamento, né? Se o empregado começa a usar uma internet banda larga, vai ter que mudar a internet dele, quem vai pagar por essa alteração, por esse aumento de custo, elevação também do custo da energia elétrica. Então, são várias questões que a gente imagina que venha aí no futuro uma outra regulamentação. Em relação às fiscalizações do trabalho também, por conta da doença, da Covid, nós vimos aí que agora até o Estado está querendo concorrer com a União Federal em termos de vigilância sanitária. Então, assim, são muitas medidas, né? E aí cada setor tem uma necessidade. Em relação à reforma sindical, a gente quer, né? O país precisa de liberdade sindical, já teve um grande avanço com a eliminação do imposto sindical, da contribuição compulsória, mas ainda restam aí muitas dúvidas, né? O setor patronal, ele lida ainda com aquele receio de plena liberdade, ou então de
criação de sindicatos nacionais, porque aí os sindicatos menores eles perdem espaço. Então, a discussão ainda é grande. Eu vejo que este ano não tem espaço e não tem momento político para discussão de reforma sindical. Isso deve vir para o ano que vem, depois de muita discussão, né? O governo está estudando, tem aí um grupo de liberdade sindical junto ao Ministério da Economia, a gente tem amigos em comuns, né, que estão lá, até representando a BRH, nós temos aqui o Volney, né, da BRH, que está nesse comitê de liberdade sindical no governo, estudando, propondo, fazendo proposições. Então, ainda as discussões são muito grandes, mas qual que é o caminho? Esses grupos, eles elaboram relatórios, fazem proposições, essas proposições vão para o executivo tenta fazer aí um projeto de lei, encaminha e o nosso entrave vai ser lá no Congresso, né? Então, onde os interesses realmente serão apreciados. Não é uma questão assim tão simples, né? De novo, é a questão do equilíbrio, né? E do bem comum, não do bem individual, porque se cada um vai querer só a sua parte, então não dá, né? A gente tem que chegar aí no meio termo que atenda às necessidades do maior número possível de pessoas, né? E dentro do entendimento também das esferas governamentais, né? Isso também facilita muito, né, Cris? Uhum. Laurita, aí você já perguntou aqui a questão dos sindicatos, você já abordou aí um pouquinho, né, de como vai ser, mas acho que o caminho é esse, é um pouco do equilíbrio, quer dizer, muito de equilíbrio, mas de cada um fazendo aí, encontrando o caminho do meio, que possa atender o maior número possível de pessoas, e vai exigir aí um grande esforço, né, de todos para essa retomada, com muito bom senso, e sem, eu acho que principalmente sem extremismos, né? Isso é que eu acho que não pode ficar entre nós e eles, aquela coisa de cada um querendo puxar para o seu lado, mas que realmente sentem à mesa e consigam encontrar o caminho do meio aí. E tomara que você possa contribuir muito aí com o seu conhecimento e nas esferas que você circula, levando esse seu bom senso, essa sua tranquilidade, e toda essa bagagem que você tem, né, de orientação assim, espiritual, de tranquilidade, e que as coisas possam caminhar de uma forma melhor. O Genésio, que é o nosso intermediário aí, apresentador, está aqui nos assistindo também, e mais uma vez agradeço a ele por essa oportunidade de nos aproximar. A gente tem aqui algumas perguntas ainda, mas a gente gosta sempre de cumprir o horário e a gente conseguimos fazê-lo, né? E acho que é bom porque todo mundo consegue tocar a vida depois, né? Quando a gente tem um horário certinho, as pessoas falam, já está programado, não extrapola. Então, se vocês quiserem, mandem as perguntas. A dcesp.org.br é o site da DCE. Vocês mandem as perguntas e a gente encaminha para a doutora Cristina e vamos poder atendê-los. Agradeço aí mais uma vez a participação da Cristina, por compartilhar os seus conhecimentos, o apoio do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, da CODEME, Azamar, empresa familiar de quase 90 anos, e da CESUL, então, que são os nossos apoiadores. E peço aí o Padre Valdeir que nos abençoe e que nos inspire aí para que a gente tenha sempre uma conduta tranquila, serena e atendendo o bem comum. Muito obrigada, Cristina. Padre Valdeir, por favor. Maria Cristina, eu tenho um médico amigo meu que trabalha num sanatório. E ele diz assim que 17% da população tem algum problema mental. E ele faz uma brincadeira que ele acha que é 25%.
Então, a gente precisa analisar as 3 pessoas que estão à nossa volta, porque se os 3 for normal, o louco é a gente, né? E eu nunca pensei que esse número ia ser uma realidade, porque acho que depois dessa pandemia, acho que a gente vai chegar nos 25%, né? Talvez essa seja uma das maiores dificuldades, a senhora citou, né, esse fator, e eu, pelo menos aqui em confessionário, a gente escuta e vê também que isso está aumentando cada vez mais, né? E é uma preocupação muito grande mesmo com os trabalhadores, com a saúde dos trabalhadores, e não só dos trabalhadores, mas principalmente também das pessoas idosas, né? Então, e que evidentemente que vai somando a esse número. Agradeço, como a Gigi já agradeceu, também agradeço de coração a sua disponibilidade, a sua exposição, a clareza com que você foi colocando as coisas e tenho certeza que ajudou muitos aí dos nossos empresários, né, nesse momento que eles vão ter que enfrentar daqui para frente, né? Então, pedindo a Deus que a abençoe também a todos os empresários. Eu os convido a rezar a oração do Pai Nosso e depois a bênção final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe e graças a Deus. Bom dia a todos. Agradeço também a participação do Sérgio, que veio... Obrigado a todos. Obrigado, Gigi. Obrigado, Maria Cristina. Um abraço, Padre Valdeir. Um abraço a todos. Vamos em paz e que possamos levar a paz onde estivermos. E Cris, se você quiser despedir. Muito obrigada, Gigi. Adorei estar aqui. Olha, vi aqui as mensagens também no chat. Fiquei feliz. Estou vendo que o Guilherme também está aqui. Guilherme, estamos lá trabalhando na BRH, no Corale, a subcomissão do Corale, estamos estudando os PLs em andamento, estamos aí propondo, amanhã a gente tem reunião também para tentar estudar os temas que estão na moda e buscar alguém para propor projeto de lei também de interesse aqui dos RHs e das empresas, né? Então, a luta continua. Eu me aposentei do tribunal, mas eu falo que eu trabalho hoje muito mais do que no tribunal, né? E a luta continua pela sociedade, e é um prazer aqui fazer parte da DCE e da BRH para poder colaborar aqui com as pessoas, né? E sempre dentro dos valores cristãos que a gente aprende, e o Padre Valdeir vai cada vez mais impulsionando e puxando a gente. Que todos tenham um excelente dia e final de semana. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigado, um abraço. Vamos em paz. Amém. Tchau, tchau. Obrigada a todos.